A paz do Senhor, amados irmãos. Graças a Deus. É uma alegria muito grande estar nessa casa, né? Faz muito tempo que eu estive aqui, né? Tive muito tempo. Já agora que eu vendo aqui, já tem o piso, já tem até. A igreja está linda. Graças ao Senhor. Meu amigo não está aqui, o pastor Wesley, mas, né? O Norberto, meu amigão também, de muitas jornadas ali na ADEB. Nós estivemos lá, eu conheci ele lá, fazendo a obra de Deus, né? E hoje eu fico muito feliz de ver o Norberto e ainda ver ainda a promessa ainda, né? A Bíblia aí andando, a promessa de Deus. Aleluia, graças ao Senhor. Está aqui também a nossa missionária Verônica, é a minha amiga Sete Estrelas. Eu não imaginava ela estar aqui. Fica até difícil pregar, não, lá do Aleluia. Mas fico feliz, né, de estar aqui hoje, né, para trazer uma palavra de Deus ao coração de cada um de vocês. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no tema. Eu vi lá o cartaz e tinha um tema no cartaz. E eu gosto muito de respeitar isso. Marcos capítulo 16 e o versículo 15. Depois a gente vai fazer uma leitura paralela no livro de Atos. No livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 4 e o 5, e depois nós vamos pular para o 8. Mas vamos primeiro fazer a leitura do tema, que diz assim: Marcos capítulo 16, versículo 15, diz dessa forma: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Amém. Agora vamos para a leitura paralela que o Senhor me concedeu. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4 e o versículo 5. Depois nós vamos estar pulando para o versículo 8. O contexto histórico, né, que foi direcionado e escrito por Lucas, é um dos livros ainda que eu posso chamar os Atos do Espírito Santo. E um livro que ainda não terminou, né? A igreja está na terra, então esse livro ainda está dando continuidade, que são os Atos da igreja. Amém? Então vamos lá, diz o texto assim, histórico. Atos capítulo 1 e o versículo 4. Nós estamos com ele, estando com ele, determinou-me que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Versículo 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, e não muito depois desses dias. Versículo 8: Mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis a minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, em Samaria e até o confim da terra. Amém? Amém. Os irmãos podem se assentar e deixa só eu aqui de castigo por alguns minutos. Amém? Graças a Deus. Até as 9 horas. Irmãos, o que me chama a atenção, né, o texto do tema, que está escrito no livro de Marcos, depois da sua ressurreição, já se encaixa aqui também num texto do livro de Atos, do capítulo 1, do verso que nós lemos, versículo 4, verso 5 e o 8. Narra uma coisa extraordinária. O Senhor estava dando as suas últimas instruções para a sua igreja. O Senhor estava dando as suas últimas instruções lá no Monte das Oliveiras. De ficar de frente 1 quilômetro de Jerusalém, né? Era 1 quilômetro para o Monte das Oliveiras, de Jerusalém para o Monte das Oliveiras. Ele estava ali junto com seus discípulos e com uma multidão, que no livro de Paulo aos Coríntios, ele narra que tinha quase 500 pessoas.
que estavam ouvindo ele, viu ele ressuscitado, viu essa instrução e viu também a promessa, para que possa não se ausentar de Jerusalém até receber a promessa. Até aí, os discípulos não sabiam, pensavam que era uma restauração em Jerusalém. Só que mais embaixo ele já declara e fala sobre João, que João ele batizou com água, entendeu? Mas ia vir agora o Espírito Santo, ia ser batizado com o Espírito Santo. Em outras traduções fala com fogo. A expressão aqui do versículo 8 já narra que ele já está, que Jesus já estava fazendo já a narração da promessa: e ficais em Jerusalém até que vós venha a ser revestido de poder, a virtude de capacitação para dar continuidade ao ministério de Jesus. Enquanto Jesus falava isso, os seus pés saíam da terra e os olhares dos discípulos começavam a se levantar, até que ele não era mais visto, ou foi coberto pelas nuvens. E ali do lado, eles entristecidos porque o mestre tinha ido. E havia-se agora 2 homens de brancos, e falaram assim: homens, varões galileus, por que vocês ficais assim, olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo aí com seus próprios olhos subir, ele há de descer. A promessa tinha sido feita. Foram 40 dias depois da ressurreição. Ele passou 40 dias estando com os discípulos, convivendo com eles, ensinando. E agora, quando chega já nos 40 dias, ele dá agora as últimas instruções: não se ausentai de Jerusalém, ficais em Jerusalém. Neste momento, Jesus falou assim: olha, quando eu for concebido nos céus, vocês agora podem anunciar. Não, ele falou assim: não se ausentai de Jerusalém até que receba a promessa. O mistério está aí. Para a igreja sair de 4 paredes, ela tem que estar revestida e capacitada para ir para a seara aí fora. Uma igreja despreparada aí fora é muito complicado. É por isso que Jesus estava falando para os seus discípulos: fica e não se ausentes de Jerusalém. E disse que eles agora tiraram um momento de oração. E quantos dias foi para receber a promessa? Foram 10 dias. 10 dias orando. E quando veio a promessa, só restava de 500, só 120. Cadê o restante? Mas Jesus tinha feito a promessa para a igreja, que daria agora continuidade ao seu ministério. Mas para essa igreja dar continuidade, ela tinha que ser revestida de poder. E no versículo 8 ele fala: olha, ficai-vos em Jerusalém até que receba do alto. Aleluia! Até que receba do alto a virtude do poder de Deus. E aí vocês vão ser as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, e agora também na Judéia, e também em Samaria, e vocês vão alcançar o confim da terra. Essa é a promessa de Deus sobre a igreja, a promessa de Jesus para dar continuidade ao seu ministério. E todos que Deus envia, primeiro Ele capacita, primeiro Ele reveste para depois me enviar. Antes mesmo de Deus enviar Moisés, primeiro Moisés teve que ter uma experiência com Deus no Sinai. Antes de Deus, aleluia, em mandar que Isaías 61 fala assim: o Espírito do Senhor me ungiu. A palavra ungiu significa Ele me capacitou. Aleluia. Não tem como ir para a seara sem capacitação. Não tem como evangelizar se não estiver cheio de Deus.
É por isso que a igreja, ela fica amedrontada entre quatro paredes. Só vai sair, só se ausente de Jerusalém quando vocês receberem poder. Aleluia. Deus quer que alcance, quer, mas Ele sabe que a capacitação humana não tem capacidade de converter o ímpio e o pecador. Precisa de uma virtude espiritual, uma capacitação que vem do alto. Ele tinha o Espírito Santo? Tinha. Porque num texto, depois da ressurreição, Jesus ajunta com os seus discípulos e fala, se ajuntou com os seus apóstolos e falou assim: receba o Espírito Santo, e soprou sobre eles. Eles já tinham o Espírito Santo, mas ele precisava ter a capacitação. Eles precisavam ser batizados, eles precisavam ser revestidos do poder de Deus. Aleluia. Não tem como a gente sair lá fora sem estar cheio de Deus. A igreja precisa estar buscando a virtude do alto. Aleluia. O Espírito Santo, ele não foi feito, não desceu na igreja apenas para você fazer aviãozinho, para você sair correndo e marchando, para os não ficar entupidos aqui dentro. Não. O Jesus capacita e enche o vaso de Deus para a seara lá fora. Aleluia. Aleluia. Milhares de almas estão chorando. Nesse momento que tu está sentado no banco despreocupado, é apenas uma mensagem como qualquer outras. Milhares de almas estão aí fora, infelizmente aguardando o teu levantar. Por muitas vezes a gente se acomodamos entre quatro paredes, mas também não podemos sair da maneira que estamos incomodados. Nós precisamos despertarmos aqui dentro e se revestir do poder de Deus. Oxalá que nesse culto de missão o Espírito de Deus viesse recair sobre a vida de cada um de vocês, e cada um de vocês virasse uma testemunha de Jesus. Aleluia. E Deus não quer muito que você, Deus não quer que você faça muito. Deus só quer que você fale. Deus não quer que você mude as pessoas. Deus não quer que você mude o drogado. Deus não quer que você mude as mulheres levianas, a prostituição. Deus não quer que você mude aqueles dependentes da pedra, do crack. Deus não quer que você mude a crise econômica ou financeira do nosso país. Ele não quer que você mude a situação familiar. Deus só quer que você fale. Aleluia. Porque quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito de Deus. Ele só quer que você fale, mas para a palavra que está cheio. Aleluia. Quando Jesus estava morto, os discípulos voltaram para o mesmo lugar onde foi feita a última ceia. Eles estavam tristes e eles estavam com medo agora de uma repressão dos fariseus contra eles. E eles se trancaram dentro daquele cenáculo, daquela casa grande onde foi feita a última ceia. E isso aconteceu no domingo. Eles estavam ali presos. Desde sexta-feira eles estavam ali presos, com medo, sem poder fazer nada. Eles estavam ali sem poder fazer nada. Até que enquanto eles mal esperam ver uma notícia de uma mulher, dos discípulos de Jesus, falando: olha, eu tive lá
e o túmulo está vazio. As pedras foram removidas, a pedra que pesava 3,5 kg, que eram 4 homens para remover, não está removida, e o nosso Senhor não está lá. Em desespero, Pedro sai correndo, mas João correu mais rápido do que ele, o apóstolo amado, e quando chega lá observa que o mestre já não estava, e ali eles ficaram tristes e voltaram. E Maria, que era a mulher, a discípula, que foi avisar a Pedro, ela ficou chorando, até que aparece agora um homem, que ela confunde com o jardineiro, o horteleiro, como diz João Ferreira de Almeida, a tradução João Ferreira de Almeida, e diz que quando olha para ele, para aquela mulher: por que tu choras, mulher? Por que tu choras, mulher? E aí diz que ela começa chorando, ela não para de chorar e fala: se você souber aonde colocaram, onde você colocou o meu mestre, me mostra onde ele está, aonde está ele, o corpo dele. E diz que ela se vira chorando, e diz que Jesus fala assim: aleluia. E ele fala para aquela mulher: o que tu procura, mulher? Aleluia. E disse que os olhos de Maria é aberto, e ela vê que é Jesus, aleluia, ressuscitado. Jesus agora fala para os meus irmãos, olha que palavra linda, fala para os meus irmãos, aleluia, aleluia, que eu ressuscitei. Eu quero falar para você, nós estamos falando de um Jesus vivo, de um Jesus que fez promessa, aleluia. Ele morreu, mas a tumba só aguentou segurar ele só 2 dias, ou um dia e uma metade de outro, 1 dia e meio, porque quando foi de madrugada, aleluia, ele foi ressuscitado, aleluia. E o que é lindo, irmão, que todos os líderes religiosos de grandes religiões e potência têm as suas catacumbas dos seus líderes, e lá estão os restos mortais deles. Se você for em Maomé, você vai ver os restos mortais, aleluia, do que fez ali, aleluia, o líder do islamismo. Se você for lá na Índia, você vai ver o túmulo e os restos mortais de Buda e de Maomé, aleluia, lá em Meca. Mas se você for em Jerusalém, lá perto do Gólgota, vai ter um jardim reservado, um túmulo aberto e feito em vários idiomas. Ele não está aqui, ele ressuscitou. E o bom de tudo é a gente adorar um Deus que está vivo, aleluia, o nosso, aleluia, o alicerce desta igreja, o fundamento desta igreja. Ele morreu, mas ele ressuscitou, aleluia. Jesus está aqui, aleluia. E diz que eles estavam todos trancados. Jesus aparece no meio do cenáculo, com as portas tudo fechadas, e ele aparece bem no meio. A paz esteja convosco. E eles ficaram com os olhos grudados. Não entenderam? Quer que eu repita? A paz esteja convosco. Aleluia. Que coisa linda. Oh, Lord. Que coisa maravilhosa é essa? Jesus estava ressuscitado, e ele dá as instruções, já vivo. E daí vai para o Monte das Oliveiras, para que venha fazer a promessa maior, aleluia, dessa igreja. Eu quero dizer uma coisa: o machado, como diz lá em Eliseu, que caiu lá na água, o machado, ele flutuou com um pedaço de madeira. Diz que Eliseu perguntou: aonde está o machado? Aonde ele caiu? Aí falou: caiu aqui, Senhor. Ele pegou um pedaço de madeira e jogou.
A madeira parece que puxou aleluia, o machado. E o machado flutuou junto da madeira. Aleluia. E Lucas fala que Jesus, aleluia, é o machado que está sobre a raiz da árvore. Quando a madeira, aleluia, ele foi morto numa madeira, numa cruz de madeira, mas ele ressurgiu. Aleluia. O machado está vivo. Aleluia. Oxalá que a gente venha sair daqui cheio de Deus. Deus precisa de você. Infelizmente, Deus precisa da sua igreja para fazer a grande continuidade em sua obra. E se você abrir o teu coração hoje, nesta noite, oxalá que o Espírito de Deus recaia sobre vocês nesse lugar. E que vocês possam ser um missionário voluntário em todos os lugares aonde Deus te levar. Tem campo que muitos missionários não vão alcançar, somente você. O campo da tua faculdade, o campo lá do teu trabalho, o campo da tua família, Deus te vai estar levantando hoje, aleluia, como um trabalho missionário, aleluia, mas precisa estar cheio, aleluia. A Bíblia fala que depois da morte de Estevão, a igreja se espalhou, aleluia, e diz que alguns foram para Samaria. Filipe foi aventurar em Samaria, e lá em Samaria fez uma obra extraordinária, aleluia, porque para onde você vai, o fogo de Deus vai junto, aleluia. Em 1908, aleluia, depois de serem batizados com o Espírito Santo numa pequena, aleluia, mercearia abandonada na rua Susan, em Los Angeles, dois suecos que estavam morando ali, um era pastor em Chicago, outro veio da Suécia e trabalha de funerário, era frineiro, e eles ali foram cheios de Deus. E Deus falou, quando eles foram para uma casinha simples de um homem cheio de Deus, ele se levantou e falou assim: Deus tem uma obra específica para vocês dois em uma cidade chamada Belém, no Pará. E eles foram agora na biblioteca pública ali de Los Angeles para saber que cidade era essa. E virando o mapa, aonde encontra no Brasil, o nome lá escrito Belém do Pará. Pará é aqui para onde nós vamos, é para onde Deus está mandando. Ele tinha muitos obstáculos que poderiam fazer eles parar. Sabe por quê? Ele não falava a língua portuguesa, ele não tinha dinheiro, mas eles estavam cheios da promessa daquele que fez a promessa do revestimento de Deus. Para aquele que está cheio não existe obstáculo. Agora, para aqueles que estão vazios, tudo é obstáculo para falar de Jesus. Eu fico bobo porque fala de futebol, fala de filme, fala de novela, fala de tantas coisas, até da vida dos outros. Crente é fanático para falar, mas para falar de Jesus é difícil. Parece que tem vergonha até da identidade que ele tem. Tem uns que está sem vergonha, ele tenta se modificar como camaleão, dependendo de onde ele vai. Mas crente cheio de Deus, não existe lugar para ele, aleluia, que não venha falar de Jesus, aleluia. Se está tocando sobre a parte econômica, ele fala sobre a parte econômica e bota Jesus no meio. Aleluia. As coisas estão difíceis, as crises estão demais, mas Jesus está aqui para mudar a história, aleluia. Crente cheio de Deus, ele não escolhe lugar, ele não escolhe terreno para jogar a semente, que seja boa ou que seja o terreno seja ruim. O importante é que ele é apenas o semeador, e o semeador saiu a semear e jogar a semente.
Aleluia! A gente precisa ser cheio. Sabe por que a igreja não acontece mais os milagres? Está aqui, abaixo do tema. Abaixo do tema que vocês colocaram no cartaz. Lá embaixo fala: em meu nome expulsarão os demônios. Mas algumas igrejas estão convivendo com pessoas endemoniadas, porque não tem força e não tem mais virtude de Deus para expulsá-lo. Em meu nome colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. A gente cansa de colocar a mão nas pessoas enfermas e a pessoa nada de é curada. Se não for a dipirona para curar a dor de cabeça, se não for o ponto-socorro, ela vê mal. Por quê? Porque a igreja está perdendo essa capacidade. Aleluia, porque ela parou, ela estacionou. Aleluia, ela não evangeliza, ela está parada, ela está estacionada, e nem o poder de Deus busca mais. Estão engordando as suas carnes e acumulando pecado dentro de si. Nós precisamos buscar a virtude. Aleluia. E eu quero trazer para você um bom sinal. A virtude já foi derramada. E se já foi derramada, então fácil de você receber. É só você falar assim: Senhor, se esse poder já foi derramado lá no dia de Pentecostes, que simboliza 50 dias após a Páscoa, aleluia, eu quero deixar uma coisa clara para vocês. Então, se já foi derramado, está fácil de você receber nessa noite. Milhares de almas estão chorando. Quando Moisés chega lá, Deus revela os seus sentimentos. Missão está no coração de Deus. Infelizmente não está no coração da igreja. E quando ele chegou em Moisés: Moisés, eu tenho ouvido as aflições do meu povo. Essa hora que tu está sentadinho aí, Deus está ouvindo as aflições de muitos que estão aí fora. Ai, se Deus abrisse os teus ouvidos. Ai, se Deus abrisse um leque de uma visão dos pontos socorros de hospitais públicos e regionais de Brasília e do entorno. Ai, se Deus pudesse, eu mostrar para você as UTIs. Ai, se Deus mostrasse para você as grades, as cadeias lotadas de homens, seres humanos, presos como animais. E você dorme aí nesta cadeira, neste banco. Vive essa vida pobre sem Deus. Me perdoe pelas expressões, mas eu preciso falar. Eu sou uma voz e eu preciso falar. Você precisa acordar desse teu sono, porque além de você não fazer, você está vendo, muitas estão morrendo. E você sabia que você pode ir para o inferno por não evangelizar? Você sabe que você pode ir para um lugar escuro só porque você não faz visita nos hospitais, só porque você não vai visitar os presos, só porque você não dá comida para os necessitados. Você está olhando, quem sabe ontem o frio foi demais e você olhou lá na tua casa e falou assim: meu Deus, o frio está demais. Eu nunca vi um frio como esse. Só que você está dentro da tua casa, você está bem agasalhado, você tem um cobertor, e você falou: que frio. Logo quando eu cheguei em São Paulo, uma notícia no jornal regional do interior de São Paulo, em Campinas: 4 mendigos morreram de frio. Mas a igreja não se preocupa com isso. Você consegue se preocupar com o frio que esfria o teu corpo, mas você não esquece que existem milhares de pessoas dormindo na rua.
Você reclama daquilo que você come. E tem muitos que comem o resto de outras pessoas e não está reclamando. As igrejas de Águas Lindas, todas elas vão prestar conta de todas as almas que descer para o inferno sem ouvir as boas novas do Evangelho. O sangue Deus vai cobrar da tua mão. Hoje Deus está te chamando. Ficai-vos em Jerusalém, até que você se cumpra a promessa. Mas fique em Jerusalém buscando a promessa. Eu me lembro, eu estava lá, eu evangelizava ali na rodoviária, estou terminando, meu tempo já está voando. Eu estava na rodoviária do Plano, eu fazia muitos trabalhos de evangelismo, junto com o presbítero, me esqueci o nome dele agora. E eu fazia com ele tinha uma caixa, apenas uma caixa amplificada. E não sei se vocês lembram, lá perto ali da escada volante havia um espaço, parecendo um palanque, escrito assim, espaço cultural. Nós fazíamos os cultos ali. E naquele dia nós botamos uns hinos, a rodoviária estava em reforma, na época ainda do governador, eu acho que era Cristóvão Buarque, é isso. Estava reformando aquele lugar e disse que ia ficar igual o aeroporto, cheio de televisões e aquela coisa. E nós estávamos com a nossa caixinha lá, e no meio lá muitas pessoas passando e nem davam muito ouvido. Apareceu um rapaz de cor escura, sem camisa, de short e descalço, com um cobertorzinho levado na sua mão, aqueles que a administração dá e a doa para os moradores de rua. E ele a outra mão, ele estava com um saquinho de cola, aquele saquinho de leite, não as caixinhas, aquele saquinho. Lá estava lá a cola de sapato e o tine. E ele fazia assim. E o olho giga vermelho. E ele se sentou bem perto da caixa de som. O irmão Elias, agora eu lembrei dele. Ele estava pregando. E aquele rapaz ficou ali cheirando a colinha dele, sentadinho. Era o único que parou para ouvir. E ainda se sentou. Aleluia. E eu comecei a olhar para aquele rapaz. Eu estava com uma calça social, uma camisa branca com manga curta, e eu cheguei perto daquele rapaz e sentei do lado dele. Ele cheirando a cola dele, ele olhou para mim espantado e meio assustado. E aí eu botei a mão no ombro dele. Ele, por que tu está me abraçando? Você não me conhece? Você não sabe quem eu sou? Eu falei assim, eu não te conheço, mas você é uma pessoa igual a mim. Dentro desse teu corpo existe uma alma. Em cima disso tudo aqui, existe um Deus que está te vendo. E ele olhou para mim e falou assim, como tu fala isso? Eu nasci numa casa onde os meus pais eram bêbados. E havia brigas direto, e eu tinha que ir para as ruas, pedir alguma coisa para levar para casa. Eu vi a minha mãe sendo espancada pelo meu pai bêbado. Eu saí de casa e fui morar nas ruas. Você sabe o que é isso? Todo mundo está passando aqui, está vendo? Ninguém está olhando para mim. Mas Jesus não está tirando o olho de ti hoje. Aonde ele está? Foi ele que te chamou e tu está sentado aqui. Tu pensa que tu veio porque tu quis. E eu comecei a abraçar ele. E a lágrima, eu vi uma lágrima soltando no seu olho direito. E eu falei, eita Jesus, tu é bom demais. O rapaz estava todo sujo, no cheiro de urina, insuportável, mas eu estava suportando. Aleluia, havia uma alma carente ali.
Aleluia. E aí eu peguei, ele quis se levantar, cara, eu vou te ajudar. Me coloquei mais em pé. Claro, naquela época eu era mais novo, né? Hoje eu tenho até dificuldade para me colocar em pé. E eu peguei ele, coloquei ele em pé. Eu coloquei ele em pé. E nós chegamos perto da caixinha de som. E ele começou a fechar os olhos dele. E aí eu falei assim, Elias, presbítero Elias, ore por ele. E nós começamos a orar por ele. Pessoas passavam, ninguém dava nem ligança. Alguns paravam e olhavam. Mas era apenas um mendigo, um morador de rua. Isso não chama atenção. Isso não chama atenção de outras pessoas, mas chama atenção de Deus. Aleluia. Eu posso imaginar que Deus ficou em pé lá em cima e olhou para ele e falou: eita, meu Deus, é mais um que eu vou botar na fileira dos guerreiros. Aleluia. Não os guerreiros de Davi, os guerreiros de Deus. Aleluia. E o rapaz, e eu torcendo, orando para ele soltar aquele saquinho de cola. Quando passou 2 minutos de oração, eu vi o saquinho, ele abrindo a mão e o saquinho caído no chão. Aleluia. E ele olhou e eu abracei ele. Fizemos um apelo, ele aceitou chorando. Sabe o que ele falou para mim? Chorando, não nos meus olhos. Ele tinha na base de quase 13 anos. Ele olhou: você é meu pai. Você é meu pai. Me tira da rua. Não me deixe aqui. Não vou embora. Não me deixe aqui nessa rua de novo. Me leva para algum lugar. Eu preciso mudar a minha história. Nós levamos ele para um centro de recuperação na Ceilândia. Deus, aleluia, libertou ele. Na verdade já tinha libertado lá naquele dia da rodoviária. Deus levantou ele como monitor. Hoje ele é obreiro da casa de Deus. Até onde eu sei. Quem sabe eu não sei se ele vai, pastor, aleluia. Mas eu sei de uma coisa, aleluia. Precisa de vozes. Deus quer levantar a sua igreja. Aleluia. Deus quer levantar a sua igreja. Oh, glória. Eu vi um sinal. Uma mulher junto com uma filha, uma saia velha, rasgada. Um menininho, pequenininho. O bichinho era feinho. E ela só tinha, parece que era só aquele menino. E o menino andava assim e falou: eu ouvi que eu estava passando ali debaixo de uma loja. A casinha dela foi separada de papelão. Tinha umas repartições, tudo arrumadinho. Ela dormia ali debaixo de uma loja, lá na Asa Sul. E eu passei e ouvi ela falando, o menino falando assim: eu quero comer, mamãe, eu estou com fome. Ela: meu filho, espera um pouquinho, a nossa hora de almoçar está chegando. E eu parei para observar para onde ela ia comer, se ela tinha dinheiro. Ela foi para o restaurante, toda suja, com o menino. Mas ela entrou no restaurante? Não, ela foi para trás do restaurante, lá onde tinha um contêiner de lixo. E ela ficou esperando o garçom, o auxiliar de cozinha, jogar o resto de comida dentro do contêiner. Ela amarrou a saia. Ela entrou dentro do contêiner e falou assim: meu filho, abre o saco. Ela rasgou o saco de soneto e começou a procurar aquilo que é mais provável para comer. Ela amarrou a saia dela, toda suja. Não tinha um carro, não tinha nem um condicionador seda, um shampoo seda. Cabelo tudo levantado para cima, suja. Pegaram o resto de comida e eu observando tudo. Elas levaram lá para a casinha dela. E pegou perto do menino, não tinha prato. Ela cortou um pedaço de papilões pequeno. E ela botou com uma mão para o menino, botou para ele: meu filho, vamos comer. Quando o menino foi para comer: calma, meu filho, vamos rezar primeiro, vamos agradecer a Deus. Você não sabe o que é isso? Existem muitos que estão aí fora, esperando, infelizmente, você se levantar. Você vai ouvir essa mensagem que está comovendo teu coração. Tu vai para tua casa e depois tu vai dormir e vai voltar a ser como você sempre foi, em negligência à chamada de Deus.
chegou um homem, uma carreta de carga de sardinha. Ele parou naqueles postos de gasolina nas BR. E chegou uma menina de 11 anos, uma pré-adolescente, e falou assim: moço, que carga você está levando? Ele fala: estou levando carga de sardinha. Por que tu está perguntando? Se você me der 10 latas de sardinha, eu dou o meu corpo para você. Aquele motorista sagaz, parece que nunca teve filho, aceitou a proposta. Aquela menina não era prostituta, porque ela estava vendendo o corpo por dinheiro, ela estava vendendo o corpo por comida. E quem sabe é para levar para casa. Eu quero que você analise isso, porque Deus está ouvindo as aflições do seu povo. A missão já está no coração dele, mas ele está traindo você hoje para o Sinai. Ele está fazendo a sarça não se consumir com fogo, para chamar a tua atenção hoje, para chamar a tua atenção, para que você desperte isso hoje. Existem pessoas aí fora que eles não querem muito de você, eles só querem que você abrace eles. Abrace eles e segure abraçado. Você não sabe o que um abraço faz para uma pessoa rejeitada. Tu estaria pronto? A igreja estaria pronta para receber uma prostituta hoje aqui dentro? E se ela sentasse do lado do teu esposo? Se entrasse um morador de rua aqui com problema mental, todo cagado, e sentasse do teu lado, você ia ficar do lado dele? Ou você ia se levantar e ficar longe para o mau cheiro? Deus hoje quer te revestir. Este é o lugar da promessa. Não se ausentai-vos dele. Deus está querendo te preparar hoje. Se coloque de pé. Eu estou sentindo a presença de Deus. Oxalá que Deus viesse vitizado hoje. Deus pudesse renovar você hoje. Ai, que Deus possa te revestir hoje. Não é como agasalho para tu esperar o frio, não. Que Deus possa te revestir hoje com poder. Com poder. Que você não venha apenas falar em línguas, porque as línguas eram detalhes, porque eram 120 países. Eu calculei isso na faculdade teológica, numa sala teológica, que naquela época tinha 120 países, e cada um falava na língua de um país, simbolizando que Deus ia alcançar o mundo da época. E eles alcançaram. E nós estamos alcançando pelo menos na nossa casa? Será que nós estamos alcançando as salas de aula onde nós estudamos? Feche os teus olhos agora. Eu vou orar. Oxalá que Deus pudesse derramar. Eu não vou gritar muito aqui. Eu não vou trazer motivação de emocionalismo para você chorar. Não. Eu quero que você reflita. O que tu está servindo aqui dentro? Para que tu serve? Qual é a tua utilidade na casa de Deus? Deus está falando. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus está falando com a sua igreja. Deus está falando com o seu povo. E Ele está corrigindo porque Ele ama. Acorda, desperta. Desperta, porque muitos estão aí fora. Olha, Deus, se Deus te arrebatasse hoje, e tu pudesse ver os gritos, aleluia, o suspiro de muitas almas sem Deus, gritando, aleluia. E
Deus lá no céu está tendo uma reunião com Jesus e está falando um para o outro: quem eu vou enviar? Quem eu vou ser meu testemunha na terra? Quem vai ser meu profeta para anunciar as boas novas? Quem são aqueles mensageiros que têm as boas novas nos seus pés? Quem são eles? Diz que Isaías estava lá e gritou, só ele, sozinho. Aleluia, por descer um monte, mas só foi ele gritou: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Oxalá que você faça isso hoje, aqui dentro dessa congregação. Então toma a atenção de Deus do céu e fala: Deus, eu estou aqui, envia-me a mim. Eu quero ser uma lâmpada desgastada na tua obra. Aleluia. Espírito Santo de Deus, eu te dou graça por esse culto tão maravilhoso. Aleluia, onde tu falaste com o teu povo, aonde tu falaste com o povo, e continue falando. Mostre, Senhor, para o teu povo. Desperta do sono da inteligência. Acorda o teu povo. Renova a tua igreja. Eu estou sentindo a presença de Deus. Eu estou sentindo a presença dele. Eu estou sentindo a presença dele. Urai, Shubira que fanamada aqui, mamariubiaba. Ariui que vai chibar. Ariui que adiante que vai se erga. Ai, Deus! Aleluia! Obrigado, Senhor, por essa hora. Obrigado por esse momento. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar.